Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 119 da nossa leitura da palavra, nós vamos ler os capítulos 23 ao 26 do segundo livro das Crônicas. Vamos à leitura? Capítulo 23. Joás é ungido rei de Judá. No 7º ano, o sacerdote Joiada se animou e entrou em aliança com os capitães de Sem, Azarias, filho de Jeroão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maazéias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicre. Estes percorreram Judá, congregaram os levitas de todas as cidades de Judá e os chefes das famílias de Israel e vieram para Jerusalém. Toda essa congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. Então Joiada lhes disse: Eis que o filho do rei deve reinar como o Senhor Deus falou a respeito dos filhos de Davi. Isto é o que vocês devem fazer. Uma terça parte de vocês, sacerdotes e levitas que entram de serviço no sábado, servirá de guarda dos portões do templo. Outra terça parte estará no palácio real, e a outra terça parte no portão do fundamento, e todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. Que ninguém entre na casa do Senhor, a não ser os sacerdotes e os levitas que ministram. Estes poderão entrar porque são santos, mas todo o povo guardará o preceito do Senhor. Os levitas devem rodear o rei, cada um de armas na mão. E se alguém quiser entrar no templo, que seja morto. Vocês devem acompanhar o rei aonde quer que ele for. Os levitas e todo Judá fizeram tudo o que o sacerdote Joiada lhes havia ordenado. Cada um reuniu os seus soldados, tanto os que entravam de serviço no sábado como os que saíam de serviço no sábado, porque o sacerdote Joiada não havia dispensado nenhuma das turmas. O sacerdote Joiada entregou aos capitães de Sem as lanças, os escudos e os escudos menores que haviam sido do rei Davi e que estavam na casa de Deus. Dispôs todo o povo, cada um de armas na mão, desde o lado direito do templo até o seu lado esquerdo, e até o altar e até o templo para rodear o rei. Então trouxeram para fora o filho do rei, puseram a coroa na cabeça dele, entregaram-lhe o livro do testemunho e o constituíram rei. Joiada e seus filhos o ungiram e gritaram: Viva o rei! A morte de Atalia. Quando a rainha Atalia ouviu o barulho do povo que corria e louvava o rei, veio para onde o povo estava na casa do Senhor. Olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, à entrada. Os capitães e os tocadores de trombetas estavam ao lado do rei, e todo o povo da terra se alegrava e tocava trombetas. Também os cantores com os instrumentos musicais dirigiam o canto de louvores. Então Atalia rasgou as suas roupas e gritou: Traição, traição! Porém o sacerdote Joiada trouxe para fora os capitães que comandavam as tropas e disse-lhes: Façam-na sair por entre as fileiras, e se alguém a seguir, matem-no à espada, porque o sacerdote tinha dito: Não a matem na casa do Senhor. Então eles a prenderam e ela, pelo caminho da entrada dos cavalos, foi para o palácio real, onde a mataram. A aliança de Joiada. Joiada fez uma aliança entre si mesmo, todo o povo e o rei, para serem eles o povo do Senhor. Então todo o povo entrou no templo de Baal e o derrubaram, despedaçando os altares e as imagens de Baal. Matã, sacerdote de Baal, foi morto diante dos altares. Joiada entregou a superintendência da casa do Senhor nas mãos dos sacerdotes levitas, que Davi tinha organizado em grupos para cuidarem da casa do Senhor, para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto, segundo a instituição de Davi. Colocou porteiros junto aos portões da casa do Senhor, para que nela não entrasse ninguém que de alguma forma fosse impuro. Reuniu os capitães de Sem, os nobres, os governadores do povo e todo o povo da terra, e todos estes conduziram o rei da casa do Senhor até o palácio real, passando pelo portão superior, e assentaram Joás no trono do reino. Todo o povo da terra se alegrou e a cidade ficou tranquila depois que mataram Atalia à espada. Capítulo 24. O reinado de Joás de Judá. Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar e reinou 40 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Zíbia e era de Berseba. Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada.
Joiada lhe deu 2 mulheres e ele gerou filhos e filhas. Depois disto, Joás decidiu restaurar a casa do Senhor. Reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes disse: Vão pelas cidades de Judá e levantem de todo Israel dinheiro para que todos os anos sejam feitos reparos no templo de seu Deus, e façam isso depressa. Porém os levitas não se apressaram. Então o rei mandou chamar o sumo sacerdote Joiada e lhe perguntou: Por que você não exigiu que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém o imposto que Moisés, servo do Senhor, pôs sobre a congregação de Israel para a tenda do testemunho? Porque a perversa Thalia e os seus filhos tinham arruinado a casa de Deus e usaram todas as coisas sagradas da casa do Senhor no culto aos Baalins. O rei deu ordem e fizeram um cofre e o puseram do lado de fora junto ao portão da casa do Senhor. Publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor o imposto que Moisés, servo de Deus, havia colocado sobre Israel no deserto. Então todos os chefes e todo o povo se alegraram, trouxeram o imposto e o lançaram no cofre até ficar cheio. Quando o cofre era levado pelos levitas a uma comissão real, vendo-se que havia muito dinheiro, o escrivão do rei e o comissário do sumo sacerdote esvaziavam o cofre e o levavam de novo ao seu lugar. Assim faziam dia após dia e ajuntaram dinheiro em abundância. O rei e Joiada entregavam esse dinheiro aos que dirigiam a obra e tinham a seu encargo a casa do Senhor, que contrataram pedreiros e carpinteiros para restaurarem a casa do Senhor, e também os que trabalhavam em ferro e em bronze para repararem a casa do Senhor. Os que estavam encarregados da obra trabalhavam e a reparação tinha bom êxito com eles. Restauraram a casa de Deus no seu próprio estado e a consolidaram. Quando acabaram a obra, trouxeram ao rei e à Joiada o resto do dinheiro, de que se fizeram utensílios para a casa do Senhor, objetos para o culto e para os holocaustos, taças e outros objetos de ouro e de prata, e continuamente ofereceram holocaustos na casa do Senhor todos os dias de Joiada. Joiada morreu após uma longa velhice, tinha 130 anos de idade quando morreu. Sepultaram-no na cidade de Davi com os reis, porque ele tinha feito bem em Israel e servido a Deus e ao seu templo. Zacarias é morto pelo rei. Depois da morte de Joiada, os chefes de Judá foram e se prostraram diante do rei, e o rei os ouviu. Então abandonaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram os postes da deusa Azerá e aos ídolos, e por esta sua culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Mas o Senhor lhes enviou profetas para os reconduzir a si. Estes profetas testemunharam contra eles, mas eles não quiseram ouvir. Então o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Ele ficou em pé diante do povo e lhes disse: Assim diz Deus, porque vocês estão transgredindo os mandamentos do Senhor, vocês não vão prosperar. Por terem abandonado o Senhor, também ele os abandonará. Conspiraram contra ele e o apedrejaram por ordem do rei no pátio da casa do Senhor. Assim, o rei Joás não se lembrou de como Joiada, pai de Zacarias, tinha sido bondoso com ele e acabou matando o filho dele. Ao morrer, Zacarias disse: O Senhor verá isto e o retribuirá. O juízo de Deus sobre Joás. Antes de se findar o ano, o exército dos sírios atacou Joás, invadiram Judá e Jerusalém, mataram todos os chefes do povo e levaram os despojos ao rei de Damasco. Embora o exército dos sírios não fosse grande, o Senhor permitiu que eles vencessem um exército que era muito maior, porque eles tinham abandonado o Senhor, Deus de seus pais. Assim, os sírios executaram o juízo de Deus contra Joás. A conspiração contra o rei Joás. Quando os sírios foram embora, deixando Joás gravemente ferido, os servos de Joás conspiraram contra ele por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada e o mataram em sua cama. Ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Os que conspiraram contra Joás foram Zabade, filho de Simeate, a Amonita, e Jeozabade, filho de Sinrite, a Moabita. Quanto aos filhos de Joás, as numerosas sentenças proferidas contra ele e a restauração da casa de Deus, está tudo escrito no livro da história dos reis. E Amazias, filho de Joás, reinou em seu lugar.
Capítulo 25. O reinado de Amazias de Judá. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jeoadã e era de Jerusalém. Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não com coração íntegro. Logo que o reino foi confirmado nas suas mãos, matou os servos que tinham assassinado o rei seu pai. No entanto, não matou os filhos deles, mas fez segundo está escrito na lei, no livro de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos serão mortos por causa dos pais. Cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Amazias congregou os homens de Judá e os pôs, segundo as suas famílias, sob chefes de 1000 e chefes de 100, por todo Judá e Benjamim. Contou os que tinham 20 anos de idade para cima e descobriu que havia 300.000 homens escolhidos, capazes de sair à guerra e manejar lança e escudo. Também contratou 100.000 homens valentes de Israel por 3.400 quilos de prata. Porém, certo homem de Deus foi falar com Amazias e disse: ó rei, não deixe que o exército de Israel o acompanhe, porque o Senhor não está com Israel, isto é, com nenhum dos filhos de Efraim. Porém, vá sozinho, entre em ação e seja corajoso. Do contrário, Deus faria com que você caísse diante do inimigo, porque Deus tem poder para dar a vitória ou a derrota. Amazias perguntou ao homem de Deus: e o que será dos 3.400 quilos de prata que paguei às tropas de Israel? Ao que o homem de Deus respondeu: o Senhor pode lhe dar muito mais do que isto. Então Amazias dispensou as tropas que tinham vindo de Efraim, dizendo que voltassem para casa. Eles ficaram muito irritados com o povo de Judá e voltaram para casa enfurecidos. Amazias tomou coragem e, conduzindo seu povo, foi até o Vale do Sal, onde matou 10.000 dos filhos de Seir. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000 e os levaram até o alto de um penhasco, de onde os precipitaram, de modo que todos foram esmigalhados. Porém, os homens das tropas que Amazias tinha mandado embora, para que não fosse com ele à guerra, atacaram as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon. Mataram 3.000 e levaram muitos despojos. Quando Amazias voltou da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses, adorou-os e lhes queimou incenso. Então o Senhor ficou irado com Amazias e enviou-lhe um profeta que lhe disse: por que você está buscando deuses que não puderam livrar do seu ataque o povo deles? Enquanto o profeta ainda falava, o rei lhe disse: por acaso pusemos você por conselheiro do rei? Pare com isso, por que teríamos de matar você? Então o profeta parou, mas disse: sei que Deus resolveu destruí-lo, porque você fez isso e não deu ouvidos ao meu conselho. Amazias é derrotado por Jeoás. Então Amazias, rei de Judá, tomou conselho e enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: venha me enfrentar no campo de batalha. Porém, Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: o espinheiro que está no Líbano mandou dizer ao cedro que lá está: dê a sua filha por mulher ao meu filho. Mas um animal selvagem que estava no Líbano passou e pisoteou o espinheiro. Você diz: eis que derrotei os edomitas, e o seu coração se encheu de orgulho, para você se gloriar. Agora fique em casa, porque provocaram um mal que trará somente desgraça para você e para Judá. Mas Amazias não quis atendê-lo, porque isto vinha de Deus, para entregá-lo nas mãos dos inimigos, porque buscaram os deuses dos edomitas. Então Jeoás, rei de Israel, avançou contra Amazias, rei de Judá, e eles se enfrentaram em Bet-Semes, que está em Judá. Judá foi derrotado por Israel e os soldados tiveram de fugir para suas casas. Jeoás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Jeoacás, em Bet-Semes. Levou-o a Jerusalém, onde derrubou uma parte da muralha da cidade, desde o portão de Efraim até o portão da esquina, numa extensão de mais ou menos 200 metros. Pegou todo o ouro e prata e todos os utensílios que havia na casa de Deus com Obed-Edom e os tesouros do palácio real, bem como alguns reféns, e voltou para Samaria. A morte de Amazias.
Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Quanto aos demais atos de Amazias, tanto os primeiros como os últimos, não está escrito no livro da história dos reis de Judá e de Israel? Depois que Amazias deixou de seguir o Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laques. Porém, enviaram homens atrás deles até Laques e o mataram. Trouxeram-no sobre cavalos e o sepultaram junto a seus pais na cidade de Davi. Capítulo 26. O reinado de Uzias de Judá. Todo o povo de Judá tomou Uzias, que tinha 16 anos de idade, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Depois da morte de seu pai, Uzias reconstruiu Elate e a restituiu a Judá. Uzias tinha 16 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 52 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Amazias, seu pai, havia feito. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ele foi e guerreou contra os filisteus, destruiu as muralhas de Gate, de Jabiné e de Asdod, construiu cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que moravam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributo a Uzias, que chegou a ser tão poderoso que a sua fama se espalhou até a entrada do Egito. Uzias construiu torres em Jerusalém, junto ao portão da esquina, junto ao portão do vale e junto ao portão do ângulo, e as fortificou. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto na Cefalá como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Uzias tinha um exército de homens preparados para a guerra, que saíam para a batalha em tropas, segundo a lista feita pelo escrivão Jeiel e pelo oficial Maazéias, sob a direção de Ananias, um dos oficiais do rei. O número total dos chefes das famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens, havia um exército guerreiro de 307.500 homens que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os seus inimigos. Uzias preparou para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos e até fundas para tirar pedras. Em Jerusalém, ele fabricou máquinas inventadas por homens peritos, que foram colocadas nas torres e nos cantos das muralhas para atirarem flechas e grandes pedras. A fama de Uzias se espalhou até muito longe, porque ele foi maravilhosamente ajudado, até se tornar muito poderoso. Uzias é atacado de lepra. Mas, depois que Uzias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. Ele cometeu uma transgressão contra o Senhor seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou atrás dele, acompanhado de 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza. Eles enfrentaram o rei Uzias e lhe disseram: não compete a você, Uzias, queimar incenso diante do Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse serviço. Saia do santuário, porque você cometeu uma transgressão, e isto não lhe trará honra da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou. Ele tinha o incensário na mão para queimar incenso. No momento em que ele se indignou contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa, ali mesmo na presença dos sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes se voltaram para ele, eis que ele estava leproso na testa. Então, apressadamente o tiraram dali, e até ele mesmo se apressou em sair, visto que o Senhor o havia ferido. Assim, o rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte, e por ser leproso morou numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu encargo o palácio real, governando o povo da terra. Quanto aos demais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Uzias morreu e foi sepultado no túmulo de seus pais, num cemitério que pertencia aos reis, porque disseram:
ele era leproso, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até amanhã.